Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de terça-feira. Que alegria, que privilégio podermos estar aqui mais uma vez reunidos, juntos, podendo ouvir a palavra e podendo orar. Que Deus abençoe teu lar, tua família, teus negócios, todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, onde Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então aqui Paulo já está dando uma orientação, na verdade, né? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se você quer saber como agir, faça como Paulo também. Por quê? Porque Paulo fez como Cristo. Então, quando você estuda a vida de Cristo e você estuda a vida de Paulo, tudo aquilo que a Bíblia não traz a respeito de Cristo, a gente pode encontrar na vida de Paulo. Porque Paulo, na verdade, é um complemento daquilo que nós precisamos entender sobre Cristo. Então, o foco aqui é Cristo e não Paulo. Nós estudamos a vida de Paulo para entender tudo aquilo que a Bíblia não nos trouxe a respeito de Cristo. É um complemento. Então, Paulo diz isso: tornem-se meus imitadores porque ele era imitador de Cristo. Então, isso é muito interessante. E aí ele traz algumas instruções sobre a adoração. E esse trecho aqui tem causado muita polêmica, porque fala a respeito do véu que as mulheres deveriam usar na época em que Paulo escreveu essa carta ao povo de Corinto. Ele diz assim, ó: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e se apegarem às tradições exatamente como eu os transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo o homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então aqui ele traz uma hierarquia. É Deus, Cristo, o homem e a mulher. Então essa hierarquia, ela permanece até os dias de hoje. Por mais que às vezes a gente tenha a sensação de que a igualdade entre o homem e a mulher está cada vez mais equilibrada, mas na verdade, biblicamente falando, essa hierarquia ela não mudou. Ela permanece sendo a mesma. E ele continua dizendo assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Aqui ele traz essa alusão à cabeça rapada. Por quê? Para explicar para você o que esse texto aqui quer dizer. No tempo de Paulo havia o paganismo. E naquela cultura onde Paulo estava inserido, as mulheres que não usavam véus elas eram consideradas como emancipadas, ou seja, elas não dependiam de homem qualquer, ou seja, elas se tornavam emancipadas. Porém, o detalhe é que não era comum mulheres se emancipar. Por quê? Porque quem sustentava a casa era o marido. Então a mulher que não se casava, ela precisava se sustentar de alguma forma. E a forma como ela se sustentava era através da prostituição. Então toda mulher que era vista com a cabeça descoberta ou sem o véu era uma prostituta. Ou o que Paulo diz aqui? Por que ele fala em rapar a cabeça? Porque a mulher que não se cobria com o véu, então ela deveria rapar a cabeça em sinal dessa emancipação. Então por isso que Paulo utiliza essa ideia do véu e da cabeça rapada. E aí diz assim, continua falando: se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter a cabeça sobre a cabeça um sinal de autoridade, que seria o véu. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce de uma mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto,
Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esses costumes e nem a igreja de Deus. Então, ainda existe entre nós algumas igrejas, algumas denominações que utilizam essa prática onde a mulher ela usa ainda o véu sobre a cabeça. Eu tive que dar uma estudada a respeito disso, porque como é algo polêmico, não há como você definir se é certo ou é errado. Então, biblicamente, se nós fôssemos considerar aquilo que a Bíblia está dizendo, digamos assim, de forma a levar em conta exatamente, de forma literal, aquilo que a Bíblia está dizendo, as mulheres hoje em dia, elas deveriam usar o véu na igreja, enquanto estivessem ali durante o culto, pelo menos, ou de forma pública também. Mas a gente sabe que as coisas mudaram desde lá para os tempos de hoje. Então, por exemplo, você ver uma mulher com cabelo comprido sem véu não quer dizer que ela é uma prostituta, por exemplo, né? Mas naquela época, sim. Naquela época, se você visse uma mulher sem o véu e com os cabelos compridos na rua, em público, ela era uma prostituta, ou em alguns casos ela estava de luto, enfim, mas elas não saíam de forma pública, né? Hoje a coisa já não é mais assim. Então, se Paulo fosse escrever essa carta, talvez ele não iria tocar nesse assunto, porque para nós hoje, na nossa sociedade, e aí eu falo de Brasil, isso não é um problema. Mas se você for para o Oriente Médio, por exemplo, isso já é um problema, porque lá as mulheres ainda têm esse costume, ainda elas agem dessa forma, né? Então, a questão da hierarquia entre o homem e a mulher, a gente sabe que essa hierarquia ela é colocada por Deus desde a criação. Então, é algo diferente do cabelo. O cabelo veio a surgir, esse assunto aqui, com Paulo, né, no início da era da igreja, né, da era cristã ali. Então isso no Antigo Testamento, né, era diferente, não tinha tanto esse problema, mas começou a surgir o problema ali na era da igreja cristã. Então por isso que nós hoje não temos esse costume com as mulheres, né, e inclusive em algumas igrejas eles permitem homem com cabelo comprido, embora eu... né, na minha concepção, eu acho que não é interessante, mas a questão é que não é pecado, né? O melhor seria se a gente seguisse isso que a Bíblia está querendo dizer aqui, mas é que a cultura mudou, a época mudou. Então, pelo estudo que eu fiz aqui, é justamente isso que os estudiosos, os pastores, eles têm essa ideia em relação a essa questão da mulher usar o véu ou não, tá bom? Então fica aí esse trecho aí bastante interessante de Paulo aí. A gente vai ver ainda muita coisa ao longo dessa carta de Coríntios aqui, né? É bem interessante, algumas coisas bem interessantes pra gente colocar aí no nosso assunto aí, tá bom? Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor por mais uma manhã, por essa terça-feira que nós estamos aqui, podemos estar juntos adorando o nome do Senhor. Quero que você feche seus olhos, vamos orar a Ele. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa manhã. Te agradecemos pela tua graça, misericórdia, bondade, porque tu és um Deus santo, poderoso, tu és digno de toda honra, glória, adoração e louvor. Obrigado por esta manhã, Senhor, por aquilo que nós estamos aqui falando, Pai, lendo a tua palavra. Algumas coisas a gente precisa aprender. Às vezes nós nunca ouvimos uma explicação a respeito de determinados assuntos. E hoje, Senhor, nós temos aqui um assunto também, mas nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas, ó Deus, que nós fazemos, nós queremos dar o nosso melhor para Ti, Pai. E Tu nos deixa essa liberdade de nós agirmos da forma como a nossa consciência, ela nos direciona. Mas a nossa consciência muitas vezes nos engana. Então a gente pede, Pai, que Tu nos dê o discernimento em todas as áreas, Pai. Em tudo aquilo que a gente fizer, Pai, que a gente possa ter a orientação do Teu Espírito, porque aí a gente sabe que a gente não vai falhar, não vai fazer nada de errado. Por isso nos orienta, Pai, a cada um de nós que aqui estamos, Pai, no nome de Jesus. Abençoa as famílias aqui representadas, os lares, abençoa a vida financeira, Pai, de cada um, abençoa o trabalho, Deus, abre as portas, ó Deus, se porventura alguém aqui desempregado, dá direção, livra-nos de todo mal. No nome de Jesus, ó Pai, é o que eu peço nessa manhã. E te agradeço, certo, da tua resposta e da vitória pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que você possa ter uma ótima terça-feira na presença do Senhor. E amanhã estaremos aqui novamente, a partir das 6 horas
da manhã. Se você não se inscreveu, já se inscreve, curte esse vídeo agora, tá? Já não se esquece, já curte o vídeo agora, compartilha com mais pessoas também, para que pessoas possam ouvir a palavra. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã.